Irmãos, o tema de hoje para a mensagem bíblica é confiança. Eu e a Clélia pensamos nos hinos, né, sobre confiança em Deus, não temermos, né, quando os males sobrevierem sobre nós. Foram os hinos que nós cantamos, as leituras feitas, e agora a mensagem também vem trazer o tema confiança no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de nos livrar de qualquer situação, por mais difícil que seja essa situação, tá bom? Então a palavra hoje é para incentivar eu e você a continuarmos confiando em Deus, sem temer os males, embora às vezes o medo bate mesmo, né? Mas nós devemos continuar confiando em Deus. É uma palavra baseada no Salmo 56. Vamos fazer a leitura primeiro do Salmo corrido, e depois eu vou explicando e vamos colocar em prática então este ensino da palavra de Deus para nós essa noite, que estamos aqui participando do culto. Salmos 56. Se os irmãos puderem ficar de pé mais uma vez, por favor. Salmo 56. Diz assim a palavra de Deus. São quantos versículos, irmão? São 13 versículos. Nós vamos ler os 13, tá? E depois eu vou destacar alguns aí. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Eu, me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, se espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo à vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste, a alma sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Podeis assentar, irmãos. Abrir. Irmãos, eu gostaria de começar citando o estudo, né, que foi feito em cima desse salmo. Os irmãos sabem que tem aqueles estudiosos da Bíblia, né, que eles fazem pesquisas sobre o que foi escrito na Bíblia. E aí eles vão dizer o que estava acontecendo com o rei Davi quando ele escreveu esse salmo, entendeu? Qual era o contexto? Em que situação ele estava? Não aparece aqui no salmo, mas eu queria explicar a parte para os irmãos, porque isso é trazido pelos teólogos, pelos estudiosos, intérpretes da palavra de Deus, tá? Então eles dizem
que Davi, quando escreveu este salmo, que nós acabamos de ler aqui, o Salmo 56, ele estava passando por uma situação muito difícil. Ele estava passando por uma situação terrível. Ele estava passando por uma situação de trevas na vida dele. Nós também passamos por muitas situações difíceis. A sua situação, a minha, não é parecida com a do Davi aqui, o rei. Mas, similar a essa, muitas vezes, nós vamos passar por situações desesperadoras, né? Muitas vezes nós vamos passar por situações angustiantes. Muitas vezes nós vamos passar por situações em que nós não vemos a saída a não ser fazer o quê? Buscar o Senhor. Confiar nele. Então, Davi está passando a sua experiência numa época muito difícil da sua vida. Como ele estava correndo risco de vida, a sua vida estava sendo ameaçada. Os irmãos que conhecem a história de Israel sabem que o primeiro rei de Israel foi o rei, começa com S, né? O rei Saul, isso. Só que o rei Saul foi um rei desobediente, rebelde contra Deus. Então, ele era um rei que tinha inveja de Davi, porque ele achava que Davi ia tomar o trono dele, ia usurpar o trono dele. Então, ele começou a odiar Davi, porque ele era um rei totalmente inseguro. Ele tinha medo de perder o seu trono, o poder, para o rei Davi. E ele estava vendo que Davi estava progredindo. Era aquele candidato certo para assumir o reinado. Porque Deus estava abençoando Davi, e ele estava vencendo as guerras, e ele estava sendo um homem admirado por todos. Então Saul tinha muita inveja no coração, e ele falava e pensava e maquinava dia e noite. Eu não vou sossegar enquanto eu não acabar com a raça de Davi. Enquanto eu não tirar a vida. E as pessoas falavam para Saul, mas Saul, que mal que ele fez para você? Mas ele tinha um ódio, porque ele temia perder o seu reino para o futuro rei, que seria realmente o rei Davi, o maior rei da história de Israel. Então, esse rei insano, ele começa a perseguir Davi para matar Davi. Então o salmo foi escrito no momento em que Davi estava sozinho, tendo que fugir de Israel para se safar da espada do rei Saul, entenderam? Dá para imaginar a situação de Davi aqui? Tendo que fugir da sua cidade, deixar seus parentes e amigos para ir para uma outra terra, por causa do medo que ele tinha de Saul chegar a qualquer momento e tirar-lhe a vida. Eu estou enfatizando, irmãos, a situação dele para vocês verem a crise que ele estava vivendo. Para quando você passar por uma crise também, não que você esteja fugindo de algum rei, né? Uma situação assim de perigo, você saber que pode e deve confiar em Deus. Amém? Então essa é a lição que o Salmo está trazendo para nós. Agora, para complicar mais a situação, irmãos, os intérpretes da Bíblia vão dizer que Davi, no desespero, ele foge para uma outra terra. Ele foge para Gate. Só que Gate era uma região onde moravam os filisteus. E os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Então imagine a situação. O rei Saul ameaçando ele, dizendo que se encontrasse com ele ia matá-lo. E ele tem que fugir para salvar a sua vida, salvar a sua pele, né, como a gente costuma dizer popularmente. Para onde ele vai? Para a terra dos inimigos. Entenderam? Era a única saída, ele não podia ficar em Israel, no território de Israel. Ele tinha que fugir para algum lugar, então ele foi para Gate, a terra dos filisteus que eram inimigos do povo de Israel. E aí, irmãos, os estudiosos da Bíblia dizem que ali em Gate, Davi se finge de louco
Porque se ele não se fingisse de louco, ele podia morrer também ali. Então, um louco não ia ser notado, né? Ah, esse é louco mesmo, deixa ele para lá. Entendeu? Você veja o desespero dele. Fugindo para uma terra onde habitavam os filisteus, inimigos, ferrenhos, mortais do povo de Deus, o povo de Israel. E ali ele ainda tinha que fingir de louco para sobreviver naquela terra. Então, nesse contexto, quando Davi está fugindo para salvar a própria vida, é que ele escreve este lindo salmo que nós lemos, que é um Salmo 56, um salmo de confiança em Deus. Tudo bem? Está claro o contexto aqui, irmãos? Davi estava sendo caçado, né, como uma caça. Os irmãos já viram o filme de caçadores atrás de uma caça, o desespero do animal para sobreviver? Ele foge assim, desesperadamente, porque ele sabe que ele pode morrer a qualquer momento nas mãos de um outro animal mais forte que ele, né? Um predador, ou o próprio caçador. Então ele estava sendo caçado, passando por essa grande tribulação, nessa fuga desesperada, sem poder parar para respirar, para descansar, sem trégua. Qual que era a única saída, irmãos? Quando a vida está em risco dessa forma. Versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Vamos ler juntos, irmão? Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Está meio fraco, hein? Esse é o versículo chave, eu acho, desse salmo aí. 1, 2, 3, vamos lá? Em me vindo, hei de confiar em ti. Amém. Foi isso que Davi fez, né? Davi, então, ele corre para Deus. Diante do perigo. A sua esperança estava no socorro que vem do Senhor. E no versículo 4 ele também fala, né? Sobre a sua confiança em Deus, 56:4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que pode fazer um homem mortal, uma pessoa de mal para mim? Ele estava assim de inimigos, né? Cercando os passos dele, né? Era Saul de um lado, como eu disse, e os filisteus do outro lado. Mas ele então coloca, nesse momento de desespero, a vida na mão do Senhor. Deus, salva a minha vida. Deus, livra-me dessa situação. Esta é a oração do salmista Davi. E ele mostra muitas lições para nós, neste salmo também, aplicarmos quando estamos passando por dificuldades, por situações ameaçadoras que enfrentamos, assim como Davi. No versículo 1, ele vai dizer, compadece de mim, ó Deus. E aí ele vai descrevendo, né, com as suas próprias palavras, a angústia do seu coração, o que estava acontecendo com ele. Compadece de mim, pois homens, eles pisam sobre mim. Essa é a ideia do texto. Eles calcam os pés sobre mim. Estou sendo pisado pelos meus inimigos. E pelejando me afligem o dia todo. O dia todo ele estava angustiado, não tinha sossego. Nas 24 horas do dia. Porque se ele dormia, ele não podia dormir sossegado. Porque alguém que está sendo perseguido não dorme direito, né? Acredito. Porque o inimigo pode chegar a qualquer momento da noite. Ele tem que estar sempre de sobreaviso, de guarda, vigiando. Por causa do inimigo que pode chegar. Mas no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Vindo sobre mim o temor,
Eu hei de confiar no Senhor. Agora, como eu disse também, irmãos, Davi não esconde o medo, né? Ao mesmo tempo que ele confiava em Deus, ele também admitia que ele estava com medo. Ou você não fica com medo numa situação difícil? Ah, não estou com medo, não. Não tenho medo de nada, não. É assim a vida da gente? Eu vou passar por uma cirurgia, mas não estou nem aí. Estou tranquilo, não vai acontecer. Não tem medo nenhum. Não, fala a verdade. Cirurgia amanhã, você hoje estaria aqui, ó. Meu Deus, será que eu passo por essa? Né? Será que eu sobrevivo? Certo? Então a gente tranca a nossa porta, né? A gente tranca com medo, né? Com receio de alguém levar, de um assaltante, de uma doença, de um ataque, né? Situações assim, em que nós corramos algum risco, né? De vida, ou de doença, ou de ser ferido, machucado. Então, irmãos, a gente tem que aprender essa lição com Davi também. Ele humildemente admite que está com medo. Mas o fato de termos medo não quer dizer que nós não temos fé em Deus. O fato de termos fé em Deus e confiar nele não nos isenta de ter medo. Entenderam, irmãos? Uma coisa não está desligada da outra. Ah, como eu tenho fé em Deus, eu nunca vou ter medo. Não é isso. O salmista era um ser humano como nós. Então ele também tinha medo como nós, como qualquer ser humano. Embora ele tivesse fé ao mesmo tempo e confiança em Deus. O fato de termos fé em Deus e confiar nele não nos isenta de ter medo. Ok, irmãos? E também, como nós vemos em toda a palavra de Deus, o fato de termos fé e confiança em Deus não nos isenta de termos problemas. Davi era um homem de Deus. Ele ia ser o rei de Israel. E Deus já tinha falado para ele, já tinha confirmado, você vai ser o rei, já tinha ungido ele, através de Samuel, o profeta, né? Ele podia chegar no reino com as portas abertas tranquilamente, mas Deus colocou uma tribulação na vida dele. Um tal de Saul, né, que o apavorava. Um tal de Saul que o odiava. E parece que foram 2 vezes que Saul, ele pegou a lança e tentou acertar. Está na palavra de Deus aqui. Tentou acertar Davi. Davi era um músico, né? Então ele tocava a sua harpa lá no palácio do rei para acalmar o rei, porque o rei era endemoniado também, né? O rei Saul, que não era um rei de Deus, né? Então, ele ficava assim traiçoeiramente, esperando o momento. Ah, dessa vez eu mato Davi. E ficava mirando, né? Agora vai. Pá! E o Davi, agilmente, né? Era um soldado, né? Um homem de Deus. E Deus livrava a vida dele e escapava, a lança batia na parede. O servo de Deus passa ou não passa por dificuldades? Não? Passa. A vida de Davi é uma vida de muitas lutas. Achei interessante que a Clélia citou aquele pedacinho do hino, né? Que nós cantamos. Lutas sem cessar, hei de atravessar. Lutas sem cessar. Você sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra. E assim continua a vida cristã. A vida com Deus. Não é porque você não está com Deus. Não é que Deus não cuida de você. Não é que Deus não é poderoso para te livrar. Mas é porque a vida com Deus é uma vida de confiança o tempo todo. Ele permite que nós passemos por dificuldades para que nós possamos buscá-lo, clamar a Ele, depender dEle. E aí nós vemos a mão dEle poderosamente nos livrando.
Então, irmãos, Davi, ele tinha fé em Deus, mas ele não foi poupado de tribulações e lutas, e mesmo confiando em Deus, ele teve medo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Irmãos, a importância do testemunho de Davi aqui é principalmente, irmãos, porque nós, como crentes em Cristo Jesus, muitas vezes falamos da boca para fora, né? Que confiamos em Deus, né? Mas na hora do apuro, a gente desespera, corre para lá, corre para cá, busca ajuda num lugar, busca ajuda no outro. Tenta resolver de um jeito, tenta resolver do outro. Presta atenção se não é assim a nossa vida. Mas Davi está chegando na conclusão e nos ensinando que quando vier o medo, ele não vai confiar nos amigos dele. Quando vier o medo, ele não vai confiar em outros reis da terra. Quando vier o medo, ele não vai confiar na força dele. Ah, eu vou enfrentar, porque eu tenho capacidade. É assim que ele falou? Quando me vier o medo, hei de confiar em ti. Amém, irmãos? Então aí está o segredo. Você não tem que confiar em você, que você não vai conseguir nada. Você não tem que confiar nos outros, porque os outros também não vão poder te ajudar muitas vezes. Às vezes eu vejo algum cristão assim decepcionado com os irmãos, né? Ah, eu confiava nos irmãos, eu esperava que fosse acontecer isso, aquilo, entendeu? Porque a confiança dele estava em pessoas. Davi está dizendo, quando eu temer, hei de confiar em ti, não nos outros, não em mim mesmo, mas a minha confiança está colocada em Deus. Certo, irmãos? Nós podemos ter medo, sim, podemos. Porque pessoas podem querer nos causar males, sofrimento. Davi é a prova de quem era uma pessoa de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas que estava sendo perseguido por inimigos, dentro da sua casa, dentro da sua nação e fora da sua nação. Então, irmãos, Davi nos ensina que, mesmo como servos de Deus, nós vamos ter inimigos, vamos ter problemas, vamos ter lutas para atravessar e enfrentar. Mesmo que tenhamos medo, não é porque nós confiamos que não vamos ter medo, nós vamos ter medo em certas ocasiões, mas nós vamos recorrer a Deus, confiando em Deus. E aí ele continua falando no Salmo 56, versículos 5 e 6. Vamos ler novamente. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Está falando dos inimigos, né? Que distorciam as palavras dele. Estavam contra ele buscando o mal para Davi. O 6. Olha o que eles faziam. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos. Perceberam aqui as estratégias do mal, tentando atacar Davi? Era algo planejado. Era um esquema maléfico para cercar e matar Davi. Eles ajuntam-se, escondem-se, espiam covardemente os meus passos, me atacando pelas costas com as suas táticas malignas. Todos os dias torcem as minhas palavras, falam mentiras sobre mim, para me denegrir, para me desonrar. Todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como que aguardando a minha morte, aguardando para dar fim à minha vida, para dar cabo à minha vida. Essa era a situação de Davi. Certo, irmãos? Mas eu queria agora partir para as soluções que Davi nos mostra, que ele mesmo encontrou para enfrentar essa situação tão difícil na sua vida. Cercado pelo rei Saul,
que desejava a sua morte, e ao mesmo tempo no meio dos inimigos, que eram os filisteus, a fim de se esconder de Saul e salvar a sua vida ali. Vamos para o versículo 10, o que diz ali, Salmo 56, 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Aqui, irmãos, Davi está mostrando que uma solução que ele encontrava para os seus momentos de angústia, de tribulação, quando ele estava cercado como uma caça, né? Quando as pessoas estavam a fim de matá-lo, ele buscava encorajamento, fortalecimento na palavra de Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Cuja palavra eu louvo. A palavra é Deus falando. O nome já diz, palavra de Deus. É a palavra que nos traz as garantias de que Deus está conosco, né? A palavra que nos traz o encorajamento. A palavra que nos traz a revelação do amor de Deus por nós. Como Deus está conosco. Como Deus tem poder para nos livrar de qualquer situação, seja ela mais difícil, como Davi aqui atravessava. É a palavra que revela ao fiel, ao servo, ao seguidor, ao crente, a graça de Deus. Como Deus é gracioso, misericordioso, bondoso. Irmãos, a palavra também nos mostra a justiça de Deus. A palavra mostra que os inimigos serão punidos. A palavra diz que aquele que faz o mal, ele receberá também a punição pelo seu castigo. Versículo 7, aí mesmo no Salmo 56. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, segundo o pecado deles. Dá a retribuição merecida para eles, ó Deus. Esta é a oração de Davi. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Então, irmãos, Davi confiava num Deus que é justo, que não vai deixar as situações de perversidade, de crueldade humana impunes. Deus trará juízo, a Bíblia fala na justiça de Deus, que Ele vai julgar toda a humanidade no seu trono branco lá no final. Está lá em Apocalipse. E lá vai ter os livros, onde está escrito os atos pecaminosos de todos os homens que não receberam pela fé e pela confiança o Senhor Jesus em suas vidas. E lá vai ter também o livro da vida, né? Onde está escrito o nome de todos aqueles que confiaram em Deus. O rei Davi e todos aqueles que confiam totalmente em Deus. Não confiam em si. Irmãos, o segredo da vida bem-sucedida de relacionamento com Deus é reconhecermos que nós não temos capacidade nenhuma. Reconhecermos que somos pecadores. Reconhecemos que estamos perdidos. Reconhecemos que estamos mortos nos nossos pecados. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós não vamos chegar à presença de Deus. Pelo contrário, vamos estar para sempre afastados dele, perdidos eternamente. Então, tudo que Deus quer do ser humano é que ele reconheça que ele é incapaz de viver sem Deus, que ele é incapaz de se salvar se não for a misericórdia de Deus, tirando-o do poço onde ele está, e desse poço ele não consegue sair. Deus tem que jogar uma corda lá. E você tem que acreditar que Deus está te salvando. Você tem que ter fé e apegar-se a essa corda, então Deus vai tirar você desse abismo. Porque você nunca vai sair, nenhum ser humano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Davi é esse homem
que ele tinha uma confiança completa e absoluta em Deus. Dizendo para Deus, eu sei que o Senhor vai fazer justiça em relação aos meus inimigos. Então, irmãos, ele encontra primeiramente encorajamento na palavra. A palavra que mostra que Deus é fiel, que Deus não vai abandonar. Quando ele estava com medo, ele ia para a palavra. Quando você está com medo, vai para a palavra. As duas ferramentas que o cristão tem: a oração e a palavra de Deus. Certo, irmãos? Então, a solução que ele acha, segundo o Salmo nos mostra, é a solução que vem da palavra de Deus, seus mandamentos, seus ensinos. E em segundo lugar, a solução que ele encontra é no fato dele ter certeza que Deus sabe, conhece o seu sofrimento. Deus está ciente da sua dor. Deus está atento à dor daquele que o ama, que o serve, que o teme, que o reverencia. Olha o versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Irmãos, essa é uma figura poética, né? Muito bonita. Quantas vezes o servo de Deus, no meio das suas tribulações, ele chora, né? Derrama lágrimas. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, não estou vendo solução. Senhor, tem pessoas más me perseguindo. Eu estou correndo risco de vida. Eu estou sendo atribulado por todos os lados. Então ele começa a chorar. O que Deus faz com o seu choro? Vamos ler de novo aqui o versículo 8, né? Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas. Ele pega cada lágrima que você derrama diante dele, no seu momento de dificuldade, de luta, e ele guarda, ele está sabendo uma a uma das lágrimas. Não estão elas escritas no teu livro? Então, irmãos, que você tenha essa certeza, essa convicção no seu coração. Deus está vendo, Deus está sabendo, Deus está acompanhando. Ele sabe que eu estou chorando, Ele sabe por que eu estou chorando. Ele não está desprezando as minhas lágrimas. Deus não está insensível à minha dor. Em outras palavras, né? Deus sabe o quanto eu estou sofrendo. Então, isso aí confortava Davi. Porque Deus, para Davi, não é um Deus distante. Não é um Deus que está indiferente à sua criação, à sua criatura. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o meu pastor. Ele está comigo, como um pastor que guia o seu rebanho. Nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu estou passando pelas dificuldades, mas o Senhor está comigo. Entende? A Bíblia não fala que você não vai passar por dificuldades. Pelo contrário, ela fala que você vai ter muita dificuldade como cristão. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que a Bíblia garante é a presença de Deus. E a presença de Deus é o que basta para nós. Porque Ele é o Criador. Ele sabe de tudo. E Ele pode recolher as suas lágrimas, como num vaso, odre, né? Aqui odre quer dizer um vaso, né? E te acompanhar naquela situação. Amém, irmãos? Então, uma coisa que Davi tinha a convicção que ele nos mostra nesse salmo é que Deus tem interesse por cada um de nós. Deus tem interesse em passar conosco as nossas dificuldades, junto conosco.
Quando você estiver enfrentando seus problemas, Deus estará com você sempre. Quando você estiver passando pelas suas dores, Deus estará sempre com você. Quando você estiver passando por aflições, pode confiar nele. E clamar a ele, buscando socorro nele. As suas lágrimas não serão perdidas. Ah, chorei à toa. Deus nem ouviu. Não. A promessa está aqui, ó, Salmo 56. Ele recolhe as suas lágrimas. Porque ele sabe o que você está passando. Até porque, né, irmãos, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que Jesus, que é o Deus que se tornou homem, né? Ele passou por todas as dores, não foi? Se ele passou, ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é sofrimento. Quem sofreu mais como Jesus? Que era humilhado, desprezado, ao ponto de ser tão odiado pelo seu próprio povo, que o crucificaram na cruz. Mas ele não era um criminoso. Ele não estava pagando ali pelos seus pecados, ele estava pagando pelos nossos. Porque não se encontrou nenhum erro nele. Ele era o Filho de Deus. E ele era perfeito. Porque ele não pecava e não se achava erro em Jesus, diz a palavra de Deus. Então, Jesus, ele sabia o que era sofrer. Então, se ele sabe o que é sofrer, ele está junto conosco no nosso sofrimento. Deus está, hoje é uma palavra bem usual, né? Deus está monitorando, né, os nossos passos. Diz que São José dos Campos tem mais de 1000 câmeras, né? Então, qualquer lugar que você está hoje na cidade, tem alguém filmando você aí. Quem está fazendo coisa errada tem que se cuidar, porque, ó, mais de 1000 câmeras na cidade. Para coibir, né, a criminalidade. E eles pegam muitas coisas mesmo, né? As autoridades. Então, irmãos, Deus, ele está rastreando os nossos passos. Sabe detalhes da nossa vida. Não é isso, irmãos? Tem aquele texto que diz que Deus conhece os nossos pensamentos antes que a gente fale, ele já sabe. Aquele outro texto que diz que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos no nosso cabelo, cada ser humano. Né? Os irmãos sabem, por exemplo, é só algo interessante, que a nossa impressão digital é única. Cada ser humano tem a sua. Não é fantástico isso? São 8 bilhões de habitantes na Terra. Cada habitante tem uma marca diferente. Não repete. Por isso que você pega o seu dedo e coloca no seu documento ali a impressão digital, porque ela é única. Esse é o nosso Deus, que trata cada um individualmente. Às vezes eu encontro os meus amigos, depois de 20 anos, 30 anos, já estão bem mais idosos, né? Cabelinho branco, assim, a gente encontra às vezes uns velhos amigos aqui em São José. E eu fico admirado, porque a aparência dele está bem diferente, mas a voz dele é a mesma. A sua voz é a mesma. Porque Deus tem essas maravilhas, né? Que é o corpo humano, que é a natureza, que é o universo criado por ele. Então, irmãos, esse Deus, ele está presente conosco. Tudo está no diário de Deus, tudo está escrito. Apocalipse 21, 4. Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Toda lágrima não existirá mais. Apocalipse 21, 4. Está aí, ó. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Isso lá no final, né? No futuro. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e o céu e a terra foram recriados, né, irmãos? Como diz Apocalipse. Eu vou encerrar aqui com o versículo 9, voltando lá para Salmo 56. No dia em que eu te invocar, baterão e retirados os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. No dia em que eu te invocar, o que vai acontecer? Os inimigos baterão em retirada. Davi passou muitas vezes por essa experiência, né?
Se você ler a história do povo de Israel, você vai ver que Deus guerreava pelo seu povo e vencia as lutas de forma sobrenatural, inimigos muito mais fortes, mas Deus estava ali. Tem até aquela história, né, que as crianças gostam, do rei Davi que derrubou um gigante, né? Golias. Não foi? E ele ficava impressionado com o exército de Israel. Vocês estão com medo do Golias, do povo filisteu? Pois eu vou lá ter uma conversa séria com ele. Ele está insultando o nosso Deus. Eu não vou deixar por isso. E ele vai lá com uma pedrinha na mão e os caras dão risada, né? Esse camaradinha tá doido, né? Da cabeça. Vai querer enfrentar um gigante, mais de 2, 3 metros, com uma pedrinha, uma funda, uma estilingue, não? Mas ele estava com Deus e Deus tinha uma morte fulminante para o gigante Golias. Ele solta a pedrinha, bate na testa do Golias. Golias cai no chão, ele pega a espada do próprio Golias e decapita o inimigo. E aí Israel vence a batalha, não é isso? Então, irmãos, esse era o rei Davi. No dia em que te evocar, retrocederão os meus inimigos. Eu sei disso, que Deus é comigo, Deus é por mim. E o versículo 11, para encerrarmos. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que pode fazer o homem? Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que falou ao meu coração, né? E espero ter fortalecido você na sua confiança em Deus, principalmente nos dias da tribulação, nos dias das dificuldades. Busque a palavra de Deus nos momentos de aflição. Saiba que Deus está contigo, acompanhando a trajetória da sua luta, recolhendo as suas lágrimas, escrevendo no seu livro todas as suas aflições e angústias. Então não vá buscar ajuda em outro lugar, em pessoas, em você mesmo, na sua capacidade, mas recorra a Deus nesse clamor confiante em Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que possamos realmente agir como Davi agiu, né? Ter Davi como nosso exemplo de um homem que confiava em Deus numa situação desesperadora da vida dele, correndo risco de morte, de vida, né? Como dizem alguns, ou morte. Ele estava clamando ao Senhor, ele sabia que Deus o livraria. Que você também nos momentos de dificuldade, mesmo tendo medo lá no fundo, né? Aquele medão, né? Como ser humano que você é e eu, né? Você possa ter fé ao mesmo tempo e confiança em Deus. Amém?